Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Ariane Martins, sou trabalhadora da Seara Espírita Redenção há alguns anos. Trabalho na divulgação e também no grupo mediúnico da casa no tratamento espiritual. Hoje a palestra vai ser sobre as perguntas 913 a 919 do Livro dos Espíritos. Mas antes eu convido a todos a fecharem os olhos, que agradecer a Deus pela imensa oportunidade da vida, por estarmos mais uma vez neste planeta, por podermos caminhar cada dia rumo ao Pai. Senhor Jesus, que neste momento possamos abrir a nossa mente e receber as palavras dessa palestra com muito amor e carinho, e que possamos, Senhor, colocar em prática o amor, a fraternidade, a caridade, sempre focando em sermos espíritos melhores, que possamos fazer da dor, o nosso alicerce para a evolução espiritual, que possamos aprender com ela a sermos muito melhores. Senhor Jesus, permaneça em nossos corações, agora e por todo sempre, que assim seja. Então, amigos, hoje o bate-papo é sobre o egoísmo. Mas para falar de egoísmo, a gente precisa entender o vício. O que são os vícios? Lá no dicionário, diz que os vícios, o vício, é um defeito ou imperfeição grave de uma pessoa ou de uma coisa. Todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. E conforme a gente foi evoluindo, passando pelos reinos, mineral, vegetal, animal, e assim criando a consciência no nominal, no caso, que somos agora nessa versão espiritual que a gente está, melhorzinho, Já evoluímos bastante. Chegamos nessa fase evoluindo aos poucos, passando pelo planeta primitivo, um mundo primitivo, e a gente está no segundo degrau da escala, no mundo de expiações e provas. O que é um mundo de expiações e provas, Ariane? O mundo de expiações e provas é um mundo em que o materialismo ele está muito presente. Só que aquele instinto animal, a gente já superou um pouquinho, ficou lá no primitivo, mas também muito materialista ali. Ali o mal predominava bem mais sobre o bem, esse instinto animalesco, a gente tinha menos consciência e agora a gente tem mais. Quanto mais é dado, mais é cobrado, A gente escuta muito isso dentro das casas espíritas. Então, quando a gente criou essa consciência, a gente foi tendo atos e atitudes, Desde ali do mundo primitivo. E a gente foi aprendendo a evoluir, Conforme os passos que a gente ia dando, desde essa criação de consciência ali do mundo hominal, quando a gente passou para esse estágio. E a gente foi agregando, entre aspas, coisas a serem melhoradas, dívidas, entre aspas, do que a gente fez. A gente era bem pior do que hoje, com certeza, A gente já evoluiu muito. Mas a gente chegou num estado em que a gente, lógico, precisa muito melhorar para chegar à perfeição, A perfeição espiritual, ali como o nosso irmão Jesus. Cristo, Maravilhoso, que já esteve aqui entre nós
para pregar o amor inconstitucional, né? Incondicional, desculpa, errei a palavra. Incondicional. Então, esse vício, ele tá presente na gente, porque todos nós somos sombra e luz, né? Assim como a gente tem os defeitos, que são os vícios, nós também temos a luz. Vós sois deuses, né? Então, nós precisamos fazer brilhar essa luz, mas nós temos a sombra. Nós precisamos extirpar a sombra, mas só que a gente não tem como a gente simplesmente sair da sombra sem entender a sombra. Não tô entendendo nada, Liane, o que você tá falando? A ideia é entender que os defeitos, para a gente sair deles, nós precisamos educá-los, e educá-los seria observar, entender. Para fazer isso, seria lógico, com essa reforma íntima que a gente sempre fala. Mas vamos lá, falar do egoísmo em si. O egoísmo, ele é o pai de todos os vícios. Dele deriva os demais males. Deriva a raiva, o ódio, a angústia, a inveja, o medo, a preguiça, a avareza. Todos os vícios derivam desse sentimento, desse vício, desse defeito que é o egoísmo. Está presente em tudo. Lá na pergunta 913, que é a primeira dessa parte do capítulo, do livro 3º do Livro dos Espíritos, pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos respondem: temos dito muitas vezes, o egoísmo, porque daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos há o egoísmo. Como assim? Como isso reflete? Pensem, por exemplo, a raiva. Nossa, eu tô com muita raiva porque uma pessoa falou mal de mim no trabalho. Exemplo. A raiva reflete você com um sentimento pelo que o outro fez. É o seu sentimento que está adoecido porque você está com raiva do que o outro fez. Reflete você. Reflete o seu eu. Reflete egoísmo, né? Essa palavrinha, que se a gente for analisar, está em tudo, porque é o ego, né? É o ego. Lá no dicionário, o egoísmo significa amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outros. Exclusivismo, que leva uma pessoa a se tomar como referência de tudo. Orgulho, presunção. Se a gente for parar para analisar, todo mundo é assim, né? Olha só, exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência de tudo. É a minha dor que tá doendo, e dói mais do que a de qualquer outra pessoa. Ah, mas fulano de tal passou pela mesma coisa e não agiu assim. Não, mas é porque a minha dor ela é muito grande. Tá doendo muito, entenda que a minha dor está doendo. Por quê? Porque é o seu eu refletindo essa exclusividade. É o seu ego falando mais alto, né? Quando eu estou com muita preguiça, ai, nossa, eu tô muito cansada. Não quero levantar da cama agora, não quero levantar hoje, não quero arrumar a casa. É o seu eu. Tudo isso reflete o seu eu, né? A tristeza profunda, que é o que eu falei há pouco, ela reflete o seu eu. Tudo, todos os defeitos, todos os vícios derivam do egoísmo, do ego. Lá no 914, ele fala assim: nossa, então é impossível extinguir, já que ele está enraizado em tudo, em nós. Ele fala isso. É bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração humano. Será que a gente vai conseguir fazer isso um dia? E a resposta óbvia, né? Que é simples, todos nós vamos conseguir extirpar. Porque nós todos estamos fadados, como se fosse uma coisa horrível, né? À perfeição. Então, nem que leve centenas de anos, de milênios, nós vamos extirpar esse ego
né, de nós mesmos. O ego, o egoísmo, ele será extirpado de nós quando a gente aprender a desenvolver a caridade. A caridade, ela é a fonte de todas as virtudes. Todas. Então, para a gente conseguir anular o egoísmo, nós precisamos desenvolver a caridade. E é por isso que a gente bate tanto na tecla de que fora da caridade não há salvação. Não é salvar no sentido de, nossa, eu vou morrer, vou ser salvo. Não, a gente não tem que ser literal. Não há salvação porque a gente vai continuar precisando melhorar naquilo ali. Nós vamos continuar passando por provas e expiações, no caso deste mundo que a gente está, né? Onde a matéria ela está prevalecendo acima da moral e do amor, não é verdade? A caridade, ela é o amor em movimento, né? É a ação do amor. Então a gente precisa desenvolver esse amor, colocar ele em ação. Mas para fazer isso a gente tem que extirpar esse egoísmo de dentro da gente. E como que eles falam que seria possível, né? Extinguir? Pela educação. Educação da moral. Educação dos sentimentos, né? A evolução constante pensando em colocar em prática a caridade. Na 917, ele pergunta, ele pergunta, na 916, longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? É porque a gente tem essa sensação, né? A gente vê o mundo caótico, as pessoas agindo com maldade, sem pensar nas outras pessoas, guerras acontecendo, atrocidades, né? Se a gente assiste jornal, dá angústia de tantas coisas ruins que acontecem. E aí os espíritos perguntam, como poderá a causa destruir o efeito, né? Como? E aí ele fala, quanto maior é o mal, mais é de onde se torna. E aí ele vem explicando que era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que fosse compreensível a necessidade de extirpá-lo. E aí ele vem falando, os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será um amparo, e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens, a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. A sensação que a gente tem quando a gente vê muitas coisas acontecendo dá um choque, né, de realidade na gente. A gente fica, nossa, mas nunca vai acabar, nunca vai melhorar. Mas de ver aquele sofrimento, aquela dor, a gente aprende também, né? Que a gente aprende não só, a gente brinca falando amor ou dor, né? A gente aprende ou pelo amor ou pela dor. E pela dor do outro também a gente aprende. Então, quando a gente vê tantas coisas acontecendo, aquilo ali reflete pra gente. Reflete no nosso dia a dia. Eu não faria assim, eu faria assado, né? Nossa, mas isso aconteceu, eu posso melhorar, né? Fulano de tal ficou chateado porque a outra pessoa falou mal dela. Então, eu vou tentar não fazer isso também, porque eu também não gosto. Lá, Jesus nos falou isso, né? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao outro como você se ama. Fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito para você. Isso é caridade. Isso é botar em prática a caridade. Na pergunta 917, os espíritos vêm perguntando, o Allan Kardec vem perguntando, qual o meio de destruir o egoísmo? Exatamente dessa forma. Botando em prática a caridade. Só que para a gente poder aprender, para a gente colocar em prática a caridade, a gente precisa aprender o que é o amor. Porque o amor, ele vai fazer com que
todas as outras virtudes, elas fluam de você. A caridade vai ser botada em ação, que é esse amor que vai ser botado em ação. Mas eu preciso aprender, para fazer ao outro o que eu faria para mim, eu também preciso aprender a me amar. Eu preciso aprender a amar o outro, a desenvolver essas virtudes que temos. Todos nós temos virtudes e defeitos, todos. Alguns têm mais virtudes X e mais defeitos Y. Ninguém é igual. Todo espírito é único, né? Nós somos um universo dentro de nós mesmos. Os nossos defeitos, eles não podem ser maiores que as nossas virtudes. Precisamos nos conhecer para poder botar em prática aquilo que a gente tem de melhor. Ninguém vai ser perfeito de hoje para amanhã nessa encarnação. Mas precisamos buscar essa melhoria. Praticar o autoconhecimento vai nos ajudar a ser essa pessoa melhor, a estipar o egoísmo. Porque quando a gente coloca as nossas virtudes em prática, o egoísmo, o nosso ego, vai sendo deixado de lado. Então, se eu sou uma pessoa avarenta, por exemplo, né? Uma pessoa que não gosta de gastar, não quero doar, não quero. Então, eu preciso cuidar desse sentimento que existe dentro de mim, que ele é um egoísmo, né? Dessa parte que eu gosto muito de ficar com o dinheiro, ele é meu, só meu, de mais ninguém. Vai comprar só o que for de benefício para mim, para minha família, exemplo. Então, eu preciso fazer com que esse sentimento seja apagado. Esse egoísmo desse sentimento seja apagado. Como? Sendo mais caridoso. Buscando fazer o oposto desse sentimento. Para que eu aprenda. Ah, Ariane, mas é impossível, eu não consigo deixar de falar mal das pessoas. Né? Todo mundo é um pouco maledicente. Em maior ou menor escala. Ah, mas eu não falo de maldade. Gente, se você tá falando mal de alguém, não é bem, é maldade. Sabe? A gente tem que parar com essas máscaras sociais que a gente usa e assumir, fazendo reforma íntima, me conhecendo. Opa, peraí, eu sou realmente uma pessoa maledicente. Sabe? Nós precisamos nos enxergar como nós somos de verdade e aprender a se amar. Amar esse eu falho, egoísta, maledicente, invejoso, orgulhoso. Nós todos somos assim, melindroso. Nossa, como a gente é melindroso, né? Então a gente precisa enxergar esse eu dentro da gente e buscar fazer o oposto, porque é só eliminando o ego é que a gente vai ser perfeito, é que a gente vai melhorar, é que a gente vai progredir. Então eu preciso fazer constantemente essa análise. Eu não posso mascarar. Mascarar não resolve. Não resolve para ninguém. Tente botar em prática a análise, por exemplo, diária. Deito na minha cama, vou dormir. O que eu fiz de bom para as pessoas? Em mim, o que eu tô sentindo? O que aconteceu hoje? Ah, eu briguei com o meu filho porque eu não queria deixar ele sair, por exemplo. Ah, isso tá me incomodando, tá me doendo. Tá me doendo por quê? Por que ele não podia fazer isso? Se pergunta, se questione. Escuta o que você tá sentindo. Muitas vezes, o que você tá sentindo é reflexo do seu ego. Ah, eu não quero porque ele é meu filho, eu não quero que ele saia. Entendeu? Ah, eu não quero, tá me doendo, não gosto daquela pessoa, não gosto da forma como que ela fala, não gosto como que ela fala comigo. Sou eu, é meu ego falando. É o meu ego dando birra, que nem uma criancinha, sabe? Rolando no chão, não aceita, eu não quero mudar, eu não quero assumir que eu tô errada, que isso é reflexo do meu egoísmo, sabe? Ele vai, esse monstrinho que habita dentro da gente, ele vai tentar permanecer ali, porque é muito mais fácil pra gente ficar na nossa zona de conforto e não mudar.
Ah, não, peraí, eu nasci assim e vou morrer assim. Não tem jeito, já tô velho. Não tem como mudar mais. Gente, todo mundo muda. Em qualquer época da vida. De criança a idoso, a depois que desencarna. Na erraticidade. A gente aprende constantemente. A evolução depende de nós. Depende de ação. Eu só vou mudar se eu quiser. Eu só vou mudar se eu tiver a atitude de fazer. Não é esperando o outro. Ah, mas fulano de tal é muito pior. O melhor, a melhor defesa é o ataque, né? A maioria das pessoas fazem isso. Se você chega pra pessoa e fala assim, nossa, mas eu acho que você fala muito mal das pessoas, né? Isso é a morte. Causa brigas horrorosas. Se você chegar e sentar com a pessoa e falar assim diretamente. Porque a pessoa vai se defender. Ao invés dela falar assim, nossa, pera, deixa eu refletir. Tem fundamento? Né? Primeiro a gente precisa fazer essa reflexão. Tem fundamento? Eu realmente falo? Será que eu falo? Falo muito? Então, realmente, se eu tô falando, eu preciso reavaliar. Eu preciso melhorar. Agora, as pessoas geralmente falam assim, nossa, mas você fala o tempo todo também. Já viu isso? A gente tem esse hábito. Não, mas você também faz isso. Não, mas fulano de tal faz. Então eu vou fazer também? Se eu pular num buraco, eu vou morrer e a pessoa vai pular também? Eu pulo, você pula? Ninguém é assim. Ninguém vai pular porque você pulou. Mas falar porque você falou, fazer porque você fez, é muito fácil a gente colocar a culpa no outro. Muito fácil. Ninguém vai evoluir para você. Cada um tem um momento próprio de crescer. Ah, mas eu busco o tempo inteiro ser uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa que estou sempre trabalhando nas minhas virtudes, botando em prática. Mas eu não aguento mais nem ficar perto do irmão fulano de tal, porque ele é o oposto. Gente, que falta de empatia. A gente precisa botar em prática a empatia. Porque cada um tem um momento de evoluir, de crescer. E a gente não é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos nós seremos perfeitos. Todos nós seremos espíritos crísticos. E depende da gente ser um espírito crístico. Depende da nossa ação. Uma coisa que a gente precisa refletir também é as obsessões. Nós temos o hábito de estar muito triste, de estar muito chateado e a gente achar que é por causa de um terceiro, né? Um espírito tá me obsediando, que minha vida tá dando muito errado e etc. Eu vou pro centro espírita fazer tratamento espiritual porque é preciso melhorar. Mas o que a gente não observa é que esses vícios que a gente tem, esses defeitos, eles abrem a porta. Porque quem dá abertura para a obsessão acontecer somos nós. Nunca vai acontecer obsessão se você não der abertura. Nunca. Porque pode sim. Sabe aquele desenho que tem um anjinho e um diabinho assim do lado, um falando do lado do outro no ouvido? Você só vai escutar a afinidade que você tá. Se você tá com a sua anteninha ligada na vibração mais baixa, você vai dar abertura pro diabinho que tá aqui falando. Diabinho, né, no caso, os espíritos que estão ali te acompanhando, inimigos de outras vidas, ou aquele mesmo amiguinho que tá ali passando e se afinizou na sua energia, entendeu? Então, se o seu vício, tô bebendo demais, alcoolismo, bebida alcoólica, e aí você tá dando brecha para aqueles mesmos espíritos virem ali e ficar assim, bebe mais, né? Para te induzir aquilo ali. Você deu brecha. E tudo isso vem dos vícios. E o vício vem do egoísmo, que reflete seu eu. Precisamos fazer essa reflexão. Como isso afeta a minha vida? Como eu vou progredir se eu não quero pensar em ser essa pessoa melhor?
Eu não quero refletir no meu eu. Ah, não, que preguiça. Não quero saber nada de dentro de mim, do que eu tô sentindo. Vai virar uma bola de neve. Vai chegar um momento que você vai precisar refletir. As dores, né, as provações, as expiações, elas vêm para te dar uma chacoalhada mesmo, para fazer você entender que a gente precisa se apegar ao que é espiritual. Porque nós somos espíritos passando por uma experiência material, corpórea. Essa matéria que a gente tem aqui, ela foi emprestada para que a gente pudesse encarnar nesse planeta, porque aqui existe essa vibração. E essa vibração precisa de uma matéria densa. Quando a gente vai evoluindo, a matéria ela vai ficando mais diluída até ficar etérea, como é o nosso espírito. Quanto mais a gente evolui, menos a gente vai precisar da matéria. Olha que interessante. Quanto mais a gente progride moralmente, menos materialista a gente é. O mundo está regenerando, né? A gente vai passar por essa regeneração. Claro, vão ter espíritos que vão acompanhar essa regeneração, outros vão continuar em planetas de provas e expiações, porque é a energia que ela se afiniza. Num planeta de regeneração, o bem vai estar mais evidente do que o mal, a vontade de fazer o bem. A caridade estará mais evidente, o amor mais evidente. Nós estaremos menos materialistas do que somos hoje. Mas isso é um processo que a gente já vem passando há muitos anos. E para isso, nós estaremos menos egoístas. O planeta vai regenerar. Tudo evolui. Tudo é maravilhoso. Tudo evolui. Então, nós vamos extirpar o egoísmo pela educação. Mas não é a educação da escola, da educação da tecnologia, da ciência, do que a gente já evoluiu. Na verdade, nós vamos educar a nossa moral, os nossos princípios, o que a gente dá valor, os nossos sentimentos. Por isso a gente fala tanto em reforma íntima, porque a gente tem uma necessidade imensa de olhar para dentro da gente e nos vermos como realmente somos. Sabe? A gente usa muita máscara social, a gente finge muito. Finge. E o fingir ser uma pessoa boa não vai fazer você progredir. Vai fazer você estagnar e ter que continuar naquele ciclo vicioso. Sabe aquelas pessoas que ficam assim, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, mas tantas coisas continuam acontecendo de ruim, de ruim, de ruim, de ruim, porque você não aprendeu, você não melhorou. Gente, não pode ser só razão. Nós temos que sair da razão, do pensamento, mas ele tem que virar sentimento. Ele tem que mudar aqui dentro, sabe? Tem que ficar da mesma forma que hoje é enraizado o materialismo em nós, porque a gente nasce materialista. A gente nasce educado que nós precisamos nos educar, crescer, trabalhar, né, ganhar dinheiro, consumir, porque a cultura ela é completamente consumista. O ter, ele é muito mais evidente do que o ser espiritual, o dentro da gente, né? Nós fomos criados dessa forma. Então isso está enraizado dentro da gente. Da mesma forma que isso está enraizado, nós precisamos enraizar o amor e a caridade. A caridade em ação. A gente precisa botar em prática. Nós precisamos chegar a um ponto em que nós vamos nascer e ter essa cultura. E não o contrário. Vocês conseguem entender? Como vai ser daqui para frente, de regeneração para frente? Nós vamos aprender a botar isso em primeiro lugar, até o mal ser completamente estipado da gente. E a gente, vocês já repararam
que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas ser perfeito, num mundo perfeito, de casinhas perfeitas, do paraíso. E aí tem gente que fica assim, nossa, mas deve ser um tédio, deve ser muito chato, porque não tem festa, não tem isso, não tem aquilo. Para você ver o quanto o nosso materialismo ele é evidente. Ele é muito presente na gente, na nossa vida. Nós pensamos muito mais como matéria, como espíritos. A gente nem dá atenção para o espírito. A gente não olha para dentro da gente e não consegue se ver espírito. Todo mundo é espírita, né? Todo mundo espírita sabe que existe vida após a morte. Sabe que existe colônias, que existe amigos espirituais que nos auxiliam, mas fica muito mais no campo da utopia, no campo do sonho, da fantasia. Acredita, mas no fundo morre de medo, sabe? Acredita, mas não quer morrer. Porque aquele medo ali te apavora, porque você vai deixar matéria, você vai ser um espírito que está evoluindo e progredindo. É lindo, é lindo. Só que a gente precisa botar em prática de verdade. Essa é a diferença. Porque uma coisa é eu acreditar que eu sou uma pessoa boa, que eu não tenho egoísmo prevalecendo em mim. Mas a outra é praticar, sabe? Em tudo, absolutamente tudo. E é só pela educação moral, pelo autoconhecimento, é que a gente vai conseguir tirar da gente esse mal terrível que é o egoísmo. Irmãos, amigos, de jornada espiritual, tudo depende da gente. Eu vou passar um videozinho para vocês, é bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia do que é o nosso dia a dia. E reflete muito o nosso eu. E aí depois a gente volta e bate um papo, rapidinho, tá bom? Gente, vocês viram no vídeo? O senhorzinho que não esperou a menina pra andar no elevador, que não fez questão de pegar o balãozinho.
Vocês conseguiram perceber na evolução o mau humor, o egoísmo, de chegar ali e não querer ajudar, até ali quando tá na faixa de pedestre, que a senhorinha coloca a mãozinha ali pra atravessar, que ele perde completamente a paciência porque ela anda muito devagarzinho. Mas vocês conseguem perceber que a mudança que gerou na vida dele aquela ação? E que quanto mais ele fazia o bem, que ele colocava em prática a caridade, mais ele se tornava uma pessoa feliz. Você viu que a aparência dele muda, que ele começa a ficar até mais bem vestido, mais bonito? Aquilo ali é tudo uma metáfora para a gente entender que quanto mais a gente pratica o bem, mais o bem vai ser refletido em mim e mais eu vou evoluir. E inspira. Quando a gente faz, inspira o outro a fazer. A mudança do mundo, ela acontece primeiro em nós, para depois acontecer no outro. Mas quando eu faço, eu inspiro o meio que eu estou. Vamos botar em prática a caridade. Colocar em evidência o que a gente tem de melhor. Buscar fazer essa reflexão íntima de quem nós somos. Do que eu preciso melhorar. Quais são os meus maiores defeitos e como eu posso fazer o inverso? Eu preciso ter consciência e ter também empatia por mim mesmo de que eu não vou conseguir ser perfeita do dia para a noite. Eu não vou ser a melhor pessoa do dia para a noite. E você nem deve fazer isso, porque você vai enlouquecer. Você vai ficar frustrado. E é outro reflexo do seu ego. Achar que você consegue ser perfeito. Que você tem que ser o melhor nessa vida. Entendeu? Nós precisamos buscar o equilíbrio. O equilíbrio das emoções, do nosso ser, do nosso viver. Porque também somos matéria. A gente precisa aprender a equilibrar a matéria. A matéria, o ser e o ter. Né? A caridade e o egoísmo. Precisamos saber equilibrar. E botar mais em evidência o que é o amor. Botar em prática com a caridade. Só assim a gente vai conseguir extinguir dentro da gente o egoísmo. E aí o materialismo vai ficando para trás. E a gente vai evoluindo na escala. E vai progredindo. Então era isso. Eu espero que eu tenha conseguido, né, levar para vocês uma mensagem positiva. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. E desejo a todos muita calma, muita paciência, muita tranquilidade para entender esses momentos que a gente está vivendo, né? Uma provação imensa com a pandemia, mas ela é muito necessária. Ela sublima os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né? Como as pessoas melhoraram, né? Nesse momento de dor, evidencia muito o que a gente tem de bom e também o que a gente tem de ruim. Então, que a gente possa ter mais paciência, tranquilidade e entender que nada é por acaso. Nada, absolutamente nada é por acaso. Tudo acontece para o bem maior, o bem da humanidade e o nosso bem. Fiquem todos com Deus e vamos, neste momento, acalmar as nossas mentes e rogar aos céus a energia necessária que a gente precisa para refazer as nossas energias do corpo, para que os nossos chakras sejam limpados, que nesse momento a espiritualidade amiga, por meio dos médiuns da Seara Espírita Redenção, possa aplicar o passe em cada um de nós e que possamos também receber dos céus um bálsamo de luz para neutralizar todos os sentimentos negativos que a gente possa carregar. Senhor Jesus, fortaleça a nossa fé e que também a espiritualidade amiga
possa fluidificar as águas. Fique conosco, agora e por todo sempre, que assim seja. Tchau, gente. Beijos.